Estadão Notícias. Economia. A incerteza quanto ao resultado da eleição presidencial brasileira e o aquecimento da economia americana devem continuar a pressionar o câmbio nos próximos meses. Acompanhe a conversa de Raíssen Abac com o economista e diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergalo, que também dá dicas para o consumidor neste momento de alta do dólar. Vamos ouvir. O nosso assunto agora é a forte oscilação do câmbio nesses últimos dias e sobre isso vamos conversar com o economista Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, o que dá para justificar de fatores internos e externos até para essa oscilação que a gente está vendo aí no mercado de câmbio? Olha, como você bem citou, a gente tem fatores de pressão no dólar no fronte externo e no cenário doméstico, né? Então é uma combinação de fatores na mesma direção que estão potencializando a valorização da moeda norte-americana. Então a gente está observando aí nesses últimos dias a máxima do dólar se renovando a cada pregão. A gente chegando na maior cotação dos últimos 25, 30 meses quase, em parte por conta da grande fragmentação do cenário eleitoral brasileiro, né? No ano de eleição, a gente tem um horizonte absolutamente nebuloso em relação a quem vai subir a rampa do Palácio do Planalto e, por consequência, quem que vai conduzir a economia do nosso país. E no cenário externo, o principal fator aqui de pressão tem sido a robusta recuperação da economia norte-americana, que a cada dado novo, positivo que é divulgado, valoriza ainda mais a cotação do dólar. No caso da economia americana, há uma sinalização aí de aumento das taxas de juros. Isso aí pode ter algum reflexo? Atrai mais investidores para lá, por exemplo? Não, sem dúvida. Você está tendo aumento de todos os números, vendas no varejo, taxa de juros, enfim, e com isso você leva a uma eminente cenário de inflação também, que criaria mais condição ainda para o Banco Central americano aumentar os juros, e aí você tem, na figura da economia americana, um aspirador de dinheiro, né? Na medida que você tem a economia mais rica do mundo pagando mais para você ter o seu dinheiro lá, você tem um fluxo muito grande de recursos que saem preferencialmente das economias emergentes, como o Brasil. Por isso que o real é tão afetado em relação a essa questão com os Estados Unidos. A tendência é de manutenção desse quadro aí pelos próximos meses, talvez até as eleições? Sem dúvida. A gente já esperava desde o começo do ano um cenário muito turbulento a partir aí do final do primeiro semestre de 2018, né, segundo semestre. Esse cenário de instabilidade tende a se agravar, né? Não conseguimos enxergar aqui no horizonte nenhum fator que possa vir numa direção oposta, né? A gente tem eventualmente uma atuação do Banco Central defensiva para corrigir distorções com leilões de swap, poderão amenizar um pouco o movimento, mas reverter essa tendência atualmente nos parece bastante improvável. Fernando, pensando agora na economia como um todo, lógico que sempre tem quem ganha e que tem quem perde, né? Exportações, importações, mas o que dá para imaginar com esse dólar do jeito que está para a nossa economia? Inicialmente, a gente tende a enxergar o efeito imediato negativo, que é você comprar importados, vão ficar mais caros, você viajar para o exterior vai ficar mais caro, pressão na inflação e tudo mais. Agora, como você mencionou, por outro lado, você tem setores muito beneficiados com isso. Por exemplo, a indústria, que acaba por ter por ser mais eficiente na concorrência com o importado, né, e consegue também exportar mais, né, com essa distorção no câmbio. Então, alguns segmentos são muito contemplados positivamente com esse movimento de explosão aí da cotação do dólar americano. O Banco Central tem que meios? Ele tem feito leilões, mas que meios ele tem para agir nisso aí? O meio mais efetivo ele entrar no mercado à vista. É bom lembrar que nós temos um índice de reservas hoje elevadíssimo. Então o Banco Central tem munição, né, para conter essa alta, se ele quiser, no mercado à vista, né, vendendo dólar. Agora, ele pode também operar de uma forma mais sutil, através dos leilões de swap, mas que tendem, como eu disse, a minimizar a volatilidade e não a reverter uma tendência que quem impõe a tendência é o mercado. Banco Central nenhum do mundo peita mercado.
Para quem está nos ouvindo agora, Fernando, e, por exemplo, esteja pensando em numa viagem ao exterior, está fazendo esse planejamento, qual a sua recomendação? Olha, nossa recomendação, Heisen, foi sempre a mesma, seja com o dólar subindo ou caindo, é que o cliente se trave na cotação do dólar aos poucos, que ele busque formar uma taxa média, que ao invés dele tentar eleger um melhor momento para fazer a compra dos dólares dele, para comprar o apartamento que ele quer comprar em Miami, para pagar o intercâmbio dele, ao invés dele tentar eleger um melhor momento, que ele distribua, por exemplo, se ele tem que comprar por algum motivo $10 mil até setembro, que ele faça isso em 2 ou 3 tranches, né? Faça 1/3 agora, 1/3 daqui a 2 meses e 1/3 no final do prazo dele, porque ele vai formar uma taxa média. Com isso, sem dúvida nenhuma, ele não vai ter comprado no melhor momento, mas certamente também não vai ter comprado no pior momento, que é muitas vezes o que acaba acontecendo quando você só espera, chega uma hora, tem a tua data ali que você não pode mais prorrogar e você é obrigado a fazer a operação naquele dia, né? Então, fazendo essa taxa média, você tende a ter formar aí um preço mais interessante para a tua operação. Para a gente fechar, Fernando, a crise aí na vizinha Argentina, que envolve câmbio, inflação, juros, enfim, são vários fatores. Pode de alguma forma afetar o Brasil também? Olha, sem dúvida, existe uma relação de comércio muito grande entre os dois países, do Brasil e Argentina, e quando um puxa para baixo, né, o outro é puxado junto, né? Então existe uma correlação grande por conta do comércio intenso entre os dois países. Então sempre que você tem duas economias correlacionadas ou ligadas, né, se você tem problema nenhum, você acaba impactando a outra, isso é inevitável. Muito bem, ouvimos o economista Fernando Bergalo, diretor de câmbio da FB Capital, comentando essa oscilação no mercado cambial e dando dicas importantes para o nosso ouvinte. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Obrigado, disponham. Estás